Boa noite a todos. Cumprimentando o senhor César Godoy, digníssimo presidente desta Casa de Lei, estendo o meu olhar e os meus cumprimentos aos demais vereadores, dizendo da importância da representação do Legislativo para a pessoa com deficiência, e que o CONDE, hoje o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, vem desempenhando um papel fundamental na nossa sociedade. Também cumprimento a plateia e os internautas, nesta interação com as novas tecnologias, e por que não falar, então, desta acessibilidade promovida com as sessões online. Estou representando neste ato um grupo valoroso de voluntários que assumiu os trabalhos na defesa das pessoas com deficiência e procuram, em suas ações, entender que a pessoa com deficiência precisa ser entendida como um sujeito de direitos e deveres, assim como todos os cidadãos. Criado em 24 de outubro de 2003, o CONDE foi chamado como Conselho Municipal dos Portadores de Deficiência. Nomenclatura que brevemente chegará às vossas mãos em forma de um pedido de alteração, por não mais atender os pressupostos da nova legislação. Nosso desejo, como conselheiros, então representantes das pessoas com deficiência de nosso município, é que o mesmo seja nomeado como Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, atendendo às prerrogativas da Convenção da ONU, para que se possa olhar primeiramente a pessoa e só então a sua deficiência. Hoje o CONDE, vinculado à Secretaria de Assistência Social, vem desempenhando seu papel como órgão fiscalizador, mas principalmente como órgão deliberativo, consultivo e que acompanha a implementação das políticas públicas na defesa da pessoa com deficiência. Estamos aqui hoje também para dizer a vocês que algumas iniciativas no nosso município são de grande valia. Primeiramente porque na Assembleia da Pessoa com Deficiência, que se transformou na Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência no ano passado, recentemente, menos de um ano atrás, de todos os municípios de Santa Catarina, então, nós somos um conselho de maior tempo de atuação, criado em 2003, então, por essa Casa de Leis, e que, de todo o estado de Santa Catarina, 16 conselhos, há um ano atrás, estavam regulamentados. O nosso estado é muito grande, a população, hoje contemplada nas pesquisas do IBGE, que apresentam algum tipo de deficiência, representam muito mais do que a população, provavelmente, de alguns desses municípios onde os conselhos estão implementados. São Bento do Sul conseguiu várias conquistas no decorrer da atuação, então, a partir de 2003, com o trabalho desses voluntários. Para que vocês entendam, o CONDE ele é formado por, paritariamente, órgãos governamentais e não governamentais. São pessoas que se dispõem bimestralmente e extraordinariamente a se reunir e pensar as políticas e acompanhar aquilo que está sendo efetivado em prol da pessoa com deficiência. Uma das ações do CONDE tem sido, então, buscar a acessibilidade, principalmente na questão do transporte, onde temos uma lei federal que passa, então, a vigorar a partir de 2014, onde diz que toda frota coletiva deve ser acessível. Para a nossa cidade, isso constitui um desafio. E para nossos legisladores, também um desafio. Em 2016, teremos uma nova, não sei o termo exato, mas licitação, carta-convite para a concessionária de transportes coletivos. E, provavelmente, estaremos pensando juntos em adequações nesse sentido. Hoje, o transporte acessível não atende mais à demanda, porque toda vez que se cria um serviço, ele aumenta a demanda. Questionada dia desses, no centro da cidade, por que piso tátil em São Bento do Sul, se a gente nem vê a presença de pessoas com cegueira? Olhei para a pessoa, respirei e calmamente interpus.
Não vemos pessoas com cegueira porque ainda não temos acessibilidade para a pessoa cega em todos os espaços. Assim como não temos cadeirantes em todos os espaços porque não dispomos de estrutura para tal. Não temos autistas como colegas de trabalho porque a educação também não trabalhou para a superação dessas limitações. E isso nós precisamos começar a passos lentos, mas firmes e certos. Não podemos construir acessibilidade do dia para a noite. Não podemos sair derrubando paredes, colocando cimento em cima de degraus de calçadas ou de escadas. Nós precisamos, sim, nos planejar. O CONDE atua também junto às esferas governamentais pela representação que elas têm dentro do próprio Conselho. E, recentemente, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo apresentou um projeto ao CONDE chamado Projeto Promovendo a Acessibilidade em São Bento do Sul. São passos pioneiros e que visa, primeiramente, sensibilizar e capacitar setor público, sociedade e setor privado para que esses, de forma articulada, possam iniciar o processo de promoção da acessibilidade no município de São Bento do Sul. A primeira etapa é a articulação institucional e a segunda etapa, uma sensibilização através de palestra e capacitação, porque não podemos pensar e fazer acessibilidade sem o conhecimento técnico específico e sem a experiência de quem já trilhou também este caminho. Somos um município de grande porte para a região norte do nosso estado e somos referência em várias iniciativas. Precisamos, sim, começar, a partir do anel central, repensar algumas estruturas e começar a viabilizar alguns caminhos. E quando falo em acessibilidade, não falo apenas em calçadas, em piso tátil, nem em rampas somente. Eu falo também que, para o cego, o que representa a acessibilidade? Também é o braille, que ainda não chegou a todas as esferas da educação. Ao surdo, são as libras, os softwares educativos, como o de comunicação alternativa, o DOSVox, que permite que você leia um livro interagindo através do toque de tela, através da audição dos conteúdos. Ao deficiente intelectual, profissionais capacitados para estarem atuando junto aos professores na rede municipal e estadual e particular de ensino. Pois, pasmem, em audiência pública, em Florianópolis, neste ano, o Sindicato das Escolas Públicas colocou a dificuldade financeira que eles têm em prover à pessoa com deficiência a mesma estrutura que o poder público dispõe. E nisto, eu quero lhes afirmar que temos muitas conquistas no setor público. Hoje temos professores capacitados em educação especial, atuando desde a educação infantil até o último nível da educação básica. E isso não é garantia de êxito, mas é garantia de acessibilidade. E isso nós precisamos ter esse entendimento. Não fazemos acessibilidade sozinhos. Por isso, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, ao esboçar os primeiros traços, chamou o CONDE como parceiro. Por quê? Porque também é nosso papel estar junto na implementação dessas políticas públicas, porque elas precisam estar em consonância com a legislação vigente. A Secretaria de Educação precisa obedecer às normas e prerrogativas do Ministério da Educação e está oferecendo, na medida de sua demanda, cursos de capacitação, aos quais o CONDE também acompanha, fiscaliza e auxilia na medida do seu possível. As entidades que prestam atendimento às pessoas com deficiência também estão tendo que promover a acessibilidade, não só nos seus corredores, banheiros, salas de aula, mas também nas formas de trabalhar com a pessoa com deficiência. Com tudo isto, quero reforçar o convite que o vereador Pete já leu no início, dizendo da importância desta semana para o CONDE de São Bento do Sul, onde estaremos realizando, então, a Caminhada da Acessibilidade, no sábado,
saindo do centro administrativo e chegando até a Praça Getúlio Vargas. Em conversa, no início do ano com o prefeito municipal, o conde realizou um pedido que fosse construído um banheiro acessível na Praça Getúlio Vargas, para que nós possamos realizar algumas atividades artísticas e culturais, visando este público que possui dificuldades na área central, até para se utilizar de um banheiro. Está em fase de licitação esse nosso pedido, e teremos, então, um banheiro acessível, químico, móvel, à nossa disposição para o evento, o que consideramos um avanço, porque na caminhada da acessibilidade do ano passado, tivemos que terminar antes por conta da ausência, então, deste equipamento urbano. Senhores e senhoras, gostaria de lhes dizer que, em momento algum, nós precisássemos nos tornar deficientes para sentir na pele a dificuldade que uma pessoa com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência sofre no dia a dia das nossas cidades. Em casa, os familiares adaptam alguns cômodos, mas a sociedade precisa estar adaptada. Nós vivemos em uma cidade que a nossa população também tem um número considerável de pessoas idosas. E com a idade avançada, a falta de mobilidade também nos acompanha. E isso precisa ser pensado a partir de agora. Não podemos deixar para pensar em acessibilidade lá na frente. É um pequeno passo que precisa ser iniciado hoje. Precisamos buscar parcerias, sim, porque muitas das obras de acessibilidade serão enterradas, e obras enterradas, elas não edificam, muitas vezes, o status necessário para que as pessoas busquem com veemência os recursos. Muitos recursos de acessibilidade estarão disponíveis nas escolas. Muitos recursos de acessibilidade não estarão expostos e nem com placas homenageando as pessoas que conseguiram trazer aquele benefício. Por isso, a acessibilidade, ela é uma porta que se abre, e é uma porta tão necessária quanto o nosso direito de ir e vir em todos os espaços. Quando pensamos em legislação, quando pensamos em acessibilidade, nós pensamos, sim, em toda a nossa cidade, que historicamente chama a atenção de todos os visitantes. E o nosso sonho como Conde é que ela também passe a chamar a atenção pela acessibilidade que oferece. Todas as pessoas que chegam ao centro administrativo, percorrem suas calçadas, têm a noção de quão necessários são aqueles espaços pensados, planejados por equipe técnica e que oferecem acessibilidade para as pessoas. Hoje, se nós pensarmos no anel central em duas possibilidades de fazer um evento envolvendo a pessoa com deficiência, um é a Câmara de Vereadores e o outro é o Centro Administrativo Leopoldo Scherper. Então, isto já é um avanço para a nossa cidade, mas nós precisamos pensar mais a partir do paço municipal, do anel central, e acessibilidade é trânsito, acessibilidade é dotação orçamentária específica para acessibilidade, é busca de parcerias e é um trabalho em conjunto. O meu papel hoje, aqui, é dizer também para vocês que quando assumimos o Conde, em novembro do ano passado, essa gestão 2012-2014, nós possuíamos um cadastro defasado de pessoas com deficiência em nossa cidade. Constavam 143 pessoas. Hoje, estamos viabilizando o cadastro, já está em fase, então, de contagem, e mais de 650 pessoas já foram cadastradas como tendo algum tipo de deficiência em nosso município. Isso nos faz refletir muito onde estão essas pessoas. E, a partir deste mapeamento, que será divulgado junto a todos os setores privados e públicos, nós teremos a condição de saber onde estão as pessoas com deficiência, quem são elas, qual o maior número de incidências, para que a gente possa estar viabilizando as políticas públicas, Poder Executivo, Legislativo, sociedade civil,
entidades governamentais e não governamentais na busca desse direito à acessibilidade. Reforço que na terça-feira à noite, dia 17, Dia Municipal da Acessibilidade, criado por esta Casa de Leis, onde eu posso elogiar, porque na maioria dos municípios que existe o Conselho da Pessoa com Deficiência, não existe ainda esse dia como dedicado a se pensar e refletir a acessibilidade, teremos uma mesa redonda, lá no Centro Administrativo Leopoldo Schwerper, onde nós traremos pessoas com diferentes deficiências para falar da sua trajetória, das conquistas e das dificuldades, pontuando principalmente o que a legislação já as beneficiou e o caminho que temos a percorrer. Gostaria de tê-los como parceiros do CONDE e das pessoas com deficiência, porque esta causa, ela não é hoje apenas da pessoa que possui um CID, um Código de Deficiência. Qualquer um de nós aqui presente, ou os que nos ouvem e nos assistem através da internet, podemos nos tornar uma pessoa com deficiência. Ao cair de uma escada, ao sofrer um acidente, eu posso vir a ser uma pessoa com deficiência. Então, que nós não precisemos nos tornar uma pessoa com deficiência para nos sensibilizar à causa da pessoa com deficiência e da acessibilidade. Deixo o convite e gostaria ainda de falar para vocês 2 pontos. Há projetos sendo desenvolvidos em relação aos esportes em nosso município. Já existe a natação inclusiva, judô, e está em fase de implantação o Centro de Treinamento Paralímpico de Levantamento de Peso, que de toda a região sul só vai existir aqui em São Bento do Sul. Seremos um município referência. Quem sabe, 2016 já teremos alguns são-bentenses participando das Paralimpíadas. Então, precisamos investir nisso. Sem falar do tênis de mesa, que tem nos dado muitas alegrias também com pessoas que apresentam limitações. Dessa forma, gostaria, então, de trazê-los como parceiros para o projeto Promovendo a Acessibilidade de São Bento do Sul e para o CONDE, em tudo que se referir à acessibilidade, pois não podemos pensá-la como um projeto, mas temos que pensá-la como um primeiro passo de um programa para o nosso município. A curto, porque é necessário, médio, porque tem que ser muito bem pensado, e longo prazo, para que as gerações que nos sucederem tenham a referência do nosso trabalho e da nossa preocupação com a acessibilidade. Muito obrigada.